Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do programa do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Lino de Macedo. Vamos revisitar a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. O nosso convidado é graduado em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia e Letras de São José do Rio Preto, mestre e doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo, onde também obteve a livre docência. É membro da Academia Paulista de Psicologia e professor emérito pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde exerceu o cargo de professor titular. Foi professor e orientador no programa de pós-graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Suas pesquisas envolvem os jogos como instrumento de aprendizagem. Estuda o valor dos jogos e brincadeiras na psicologia, educação e saúde, bem como a importância da promoção dos processos de aprendizagem e desenvolvimento na criança. Publicou 92 trabalhos em revistas científicas, 62 capítulos de livros e 19 livros, tendo orientado 83 teses de doutorado e dissertações de mestrado. Recebeu prêmios e homenagens, dos quais destaco Ordem Nacional do Mérito Educativo, do Ministério da Educação, patrono da cadeira de João Carvalhais, na Academia Paulista de Psicologia, troféu Honra ao Mérito do INEP, do Ministério da Educação, e professor emérito da USP. Atualmente integra a Cátedra de Educação Básica no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e é assessor do Instituto Pense, Fundação José Luiz Egídio Setúbal, e membro do Comitê Científico do Núcleo de Ciência pela Infância. Estuda o valor dos jogos e brincadeiras na psicologia, educação e saúde, bem como a importância da promoção dos processos de aprendizagem e desenvolvimento da criança pequena. Muito obrigado, professor Lino de Macedo, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. Por favor. Muito obrigado, Isaac, por esse convite. É uma honra estar aqui com vocês e fazer parte dessa memória tão importante que vocês estão aí construindo sobre personalidades da educação brasileira, né? Então, Isaac, eu sou um caipira do interior. Eu nasci em 12 de novembro de 1944. Então, eu estou atualmente com 79 anos. E eu nasci numa cidade chamada Frutal, Minas Gerais, né? Meu pai ele criou uma escola particular
e ele ensinava para alunos da zona rural, filhos de fazendeiros que precisavam estudar e então iam para a Frutal estudarem, né? E minha mãe dava pensão para esses filhos. Então, o marido era o professor e a mulher era a pensionista, vamos dizer assim. E nós nascemos, né? Nós somos 5 filhos. Eu sou o terceiro filho. Nós nascemos, portanto, dentro de uma escola, literalmente. E isso talvez tenha me marcado para sempre. Na minha casa original, né? Todos nós somos professores. Os 5 filhos se tornaram professores. E então e com 6 anos a gente mudou para Palestina. Palestina é uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo, perto de São José do Rio Preto, que fica a 480, mais ou menos, quilômetros longe de São Paulo. Então, em Palestina, eu fiquei dos 7 aos 17 anos. Então, meu pai trabalhava na prefeitura, ele dava aula no ginásio de Geografia e História e também era funcionário na prefeitura. Então, eu fiz lá a escola primária, naquele tempo a gente não tinha o Fundamental 1, o 2, né? Eu fiz a escola primária, não fiz educação infantil, porque não tinha na cidade. Eu fiz o ginásio. Vejam vocês que, naquela época, na primeira série do ginásio, a gente estudava latim, né? O professor Aldo era o meu professor de latim. Eu lembro com muita saudade dele. E depois eu fiz a escola normal, porque a gente era pobre e não tinha condição de viajar, então eu fiz a escola normal. Eu digo isso porque a partir dos 11 anos, eu fui trabalhar com um dentista, auxiliar de um dentista, me tornei protético. E eu tinha vontade de ser dentista, odontólogo, né? Mas para isso eu teria que fazer o científico, etc. E nós não tínhamos lá em Palestina e em Nova Granada, que era próximo de lá, o científico ou o clássico. Então eu fiz escola normal por essa tradição familiar e também por falta de oportunidade. Então eu me tornei normalista. Naquele tempo, o normal, a escola normal, era equivalente ao ensino médio de hoje. Então, nós tínhamos o clássico, o científico e o normal. E tinha também escolas técnicas. Depois, eu me mudei para São José do Rio Preto, e aí eu acho que a sua exposição dá conta do que foi minha vida a seguir, né? Eu fiz o curso de pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto, que hoje pertence à Unesp. Naquele tempo era um instituto isolado do estadual, né? E depois eu fiz pós-graduação no Instituto de Psicologia, e a partir de 1970 eu me tornei professor no Instituto de Psicologia da USP. Nos primeiros 5 anos, de 70 a 75, eu trabalhei em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, no Departamento de Psicologia de Ribeirão Preto. Depois eu fui para São Paulo, em 1975, onde eu estou até hoje, e fiz toda uma carreira que você descreveu muito bem. Eu fui chefe de departamento, fui diretor, vice-diretor, tive cargos na reitoria e fui coordenador da pós-graduação, orientei muitas teses e escolhi, né, por razões que a gente vai conversar daqui a pouco, os jogos como um recurso de pesquisa e de estudo, né, por conta de que, enquanto professor de psicologia do desenvolvimento, que foi o que eu fui e que sou até hoje, né, eu escolhi a teoria de Jean Piaget como suporte teórico fundamental para essa disciplina, e os jogos foram um recurso estratégico
que eu encontrei para poder trabalhar os conceitos dessa teoria aplicados à psicologia, à educação e, depois da minha aposentadoria, à saúde. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Muito conteúdo e uma trajetória muito interessante. Muito obrigado por esse registro histórico da sua formação. Professor Lino Macedo fez grandes contribuições na área de educação. Poderia ressaltar a importância dos jogos e do lúdico na aprendizagem escolar? Então, é uma ótima pergunta, Isaac, porque assim, né, o lugar dos jogos na educação básica é muito interessante, porque na educação infantil, né, que pega aí os primeiros 6 anos de vida, 5 anos de vida da criança, né? Hoje nós temos a creche 1, a creche 2 e a pré-escola. Então, na educação infantil, os jogos, as brincadeiras, né, as atividades lúdicas, né, são muito valorizadas como recurso pedagógico para os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Na escola fundamental 1, eles já são menos valorizados, eles já ficam mais vinculados ao esporte, às aulas de educação física, ao pátio, às brincadeiras entre as crianças. Na sala de aula, eles não são tão valorizados quanto poderiam ser. E assim sucessivamente, cada vez menos, né? No ensino médio, eu diria que os jogos existem entre os pares, né? Entre os jovens que praticam esporte, nas suas brincadeiras, às vezes não bem reconhecidas pelos professores, porque perturbam o ambiente das aulas, e a ênfase é muito nos conteúdos disciplinares, onde o jogo tem pouco lugar. E é muito interessante isso, porque esquecemos que a origem da escola, né? Vamos pensar um pouco na Grécia de Platão, de Aristóteles, né? A academia de Platão era o lugar do ócio, né? A escola era o lugar onde se brincavam com ideias, com argumentos, com jogos de palavras, com a retórica, com o pensar livre entre pessoas, entre cidadãos livres que tinham direito ao seu pensamento, à sua palavra, e se jogava com palavras, com ideias, com argumentações, né? E a escola se tornou muito lúcida e pouco lúdica no desenrolar dos tempos. Isso é uma pena, né? Porque eu acho que lúdico e lúcido, né? Se combinam, não só como letras de duas, não só como mesmas letras de duas palavras diferentes, mas como ideias, porque nós podemos ser lúcidos e lúdicos. E por que o jogo, né? Porque o Piaget, que no caso é o autor que eu sempre estudei e usei como referência para as minhas aulas, o Piaget se baseava muito nos seus experimentos na física e na matemática, em conteúdos de física e matemática. Então, ele estudava a problemática da inteligência, né, das funções cognitivas, das estruturas cognitivas, graças às quais, pouco a pouco, a gente chegava, né, ao pensamento formal, hipotético, dedutivo, esse que nos permite ir bem, frequentar com sucesso, aprender com sucesso as disciplinas do Fundamental 2 e do ensino médio e da universidade, sobretudo, pós-graduação, graduação, né? Então, para o Piaget, né, ele usava
conteúdos da matemática e da física, e usava também algumas vezes jogos. Mas, num curso de psicologia, e como eu não tenho formação em matemática e em física, então ficava difícil para mim recorrer aos estudos de Piaget, às pesquisas, aos conteúdos das pesquisas que ele utilizava, porquanto não tinha formação. Então, o jogo, né, mesmo jogos que trabalham conteúdos de matemática, jogos que trabalham conteúdos de física, né, mas jogos, sobretudo, os que trabalham conteúdos de matemática, você sabe, né, Isaac, para o Piaget e para os autores de um modo geral, a matemática é a disciplina do pensar bem no sentido de coerência, argumentação, demonstração, né? Argumentação, relação entre partes e todos, formalização, abstração, né? Então, são todos esses elementos, né, cognitivos, ou seja, que permitem o conhecimento das pessoas, são muito valorizados na lógica, na matemática, na linguagem enquanto lógica, né? A questão, né, de por que eu cheguei aos jogos como recurso, né, didático, recurso de pesquisa, recurso de intervenção, seja no contexto da psicologia, da saúde ou da educação, é uma questão muito interessante, porque, assim, o meu avô materno, Chico Silva, ele gostava muito de jogos, e ele me iniciou, inclusive, nos jogos, naqueles jogos de antigamente. Ele gostava muito de jogo de baralho. Então, meus pais não gostavam tanto de jogo assim. E como eu estava dizendo, né, a teoria de Piaget, nas suas pesquisas, Piaget recorria muito a problemas clássicos e importantes da física para compreender o real e da matemática para se compreender processos cognitivos, modos de pensar, de raciocinar, de argumentar, de prestar atenção, de conviver com regras sociais, regras dos jogos, né, que põem limites nas relações entre as pessoas, regras do conhecimento científico ou princípios do conhecimento científico. Enfim, então o jogo como eu estava dizendo, né, na escola, os conteúdos e as formas de pensá-los ou de compreendê-los são igualmente difíceis, né? Matemática é difícil, história é difícil, geografia é difícil, né? Na perspectiva dos interesses da escola. E os recursos cognitivos, os recursos para conhecer essas disciplinas, as estruturas do pensamento necessárias para compreender esses ensinamentos, sobretudo na medida em que eles vão evoluindo, se tornando mais complexos, mais abstratos, também são sofisticados. O jogo tem a vantagem de que ele tem conteúdo, como tudo, mas é um conteúdo simples, né? Nos jogos, as peças são as mesmas, o tabuleiro é o mesmo, o objetivo, geralmente, ele é muito claro, né? Os procedimentos no sentido de o como jogar certo, segundo as regras do jogo, ele é algo invariante, fácil, e então você tem um conteúdo fácil, né? E um como jogar, como prestar atenção, como argumentar em favor de uma melhor jogada, como colaborar no processo de jogar e competir no processo de obter um resultado favorável. Então, o jogo ele é um bom recurso, não por acaso, né? Os colegas sabem disso. O jogo hoje é um recurso de pesquisa e muito utilizado nas neurociências, né? Porque o interesse dos neurocientistas é estudar, né, a complexidade das funções neurológicas com conteúdos que são problematizadores, como é o caso dos jogos, mas conteúdos que não têm a sofisticação
né, das disciplinas escolares, como é o caso, né, de todas as disciplinas, artes, geografia, história, né, matemática, língua portuguesa, língua inglesa, o que seja, né? Então, o jogo, para mim, ele tinha a ver com um afeto, vamos dizer assim, uma gratidão, uma alegria. Eu gostava muito desse meu avô, Chico Silva, então ele era algo forte dentro de mim, né? Jogos que envolvem pensamento, raciocínio, tomada de decisão, etc. E me ajudava, porque na psicologia se trabalha mais as funções cognitivas, funções sociais, funções emocionais, funções cognitivas, e na escola, né, eu, como professor de psicologia do desenvolvimento, obviamente não iria contribuir, não poderia contribuir como um especialista em disciplinas, mas eu poderia contribuir, quem sabe, como um professor de psicologia do desenvolvimento. E como todos os colegas sabem, infelizmente, né, a problemática da convivência escolar, né, das relações entre as pessoas, do lidar com os conflitos, a gestão dos conflitos, seja no contexto da sala de aula, seja no contexto da escola como um todo, é uma questão muito importante. E a questão do como aprender, como resolver os problemas que são colocados, né? A problemática cognitiva, vamos dizer assim, a problemática do raciocínio, da compreensão, do aprender mesmo as coisas que o professor ensina, é uma questão muito importante na escola e que, infelizmente, é uma questão mal sucedida por muitas e muitas crianças e que fazem os professores terem muitos desafios e muitas dificuldades, né? Por mais que eles dominem os conteúdos a serem ensinados. Então, o jogo ele é um bom recurso de pesquisa na área da psicologia e ele é um bom recurso para se trabalhar conceitos que, se você não tiver um suporte prático, um suporte empírico, ficam muito difíceis, né? A teoria de Piaget é muito sofisticada, né? O que é uma estrutura mental, o que é um pensamento formal, hipotético, dedutivo, que são operações concretas, o que é classificar, seriar, ordenar, o que são esquemas. Então, são termos muito sofisticados e o jogo ele possibilita experiências que permitem práticas que são agradáveis, desafiadoras e, ao mesmo tempo, pelo menos os jogos que eu trabalho, né, eles permitem observar o funcionamento mental, né, o como jogar bem, o como lidar com os erros, né, o como enfrentar a convivência com... Porque o jogo é uma prática social, né? Você joga com outras pessoas, né? E num contexto em que você pode jogar uma equipe contra outra, um colega contra... E mesmo jogando contra o computador, né? Isso, né? Então, e depois que eu me aposentei, eu fui trabalhar, fui convidado pela professora Sandra Mutarelli Setúbal, né, a colaborar com ela, né, porque o jogo no hospital, né, no ambiente da saúde, as crianças ficam hospitalizadas, às vezes, muitos dias. E o brincar é uma forma preciosa da criança lidar com o estresse hospitalar, né? Então, porque é difícil, o tratamento, os exames, as intervenções geram muito estresse, fora o motivo que levou a criança a ser internada. Então, Isaac, psicologia, educação, saúde, jogos, psicologia do desenvolvimento tem sido aí o mote da minha vida como professor. E na cátedra, né, só para terminar, eu posso, não é, continuar junto com os meus ilustres colegas, dentre os quais você, não é, eu posso continuar compartilhando com o professor de psicologia do desenvolvimento
essas questões tão importantes que é como pensar uma educação básica, né? Colaborar para que uma educação básica, né, em todas as suas faixas, seja a mais construtiva, a mais interessante e se torne, de fato, um direito para todas as crianças e jovens, porque nós, né, o mundo, né, o Brasil, o mundo, precisamos de crianças e jovens educados em todos os sentidos sobretudo, nas coisas que a escola tem o compromisso de lhes ensinar, né, para o seu bem pessoal e para o seu trabalho, para os seus projetos de vida. Muito obrigado, Isaac. Formidável, professor Lino de Macedo, né? Na realidade, quando eu frequentei o primário, né? Depois o ginasial, né? Depois o científico, eu era um aluno muito rebelde, né? E muito perguntador, né? E vários professores não gostavam que eu perguntasse me colocavam fora da sala, mandavam para a diretoria, né? E minha válvula de escape foi um jogo. Eu Olha, jogava xadrez que maravilha. desde criança, inclusive era apontado como uma vocação no xadrez, uma Que vocação maravilha. não deu certo, né? Mas eu frequentava mais o Clube de Xadrez de Santos e o Clube de Xadrez de São Paulo do que a própria escola, né? E Olha, acho que eu aprendi muita coisa no xadrez, né? As claro. decisões, as decisões e a consequência a curto prazo e longo prazo de uma decisão não tão boa feita no jogo, né? De maneira que eu reconheço Maravilha. 100% O, essa importância do jogo, maravilha. né? No desenvolvimento do nosso processo cognitivo. O professor Lino Macedo já deu a mensagem ao jovem que eu ia pedir. Eu queria agradecer imensamente a sua disposição dessa importante, instigante conversa e vamos avançar na prática dos jogos, na educação formal, na vivência informal, que é a cada momento, a cada respiração que a gente dá, a gente está se educando, né? E muito obrigado e desejo ver, acompanhar as suas colaborações agora na Cátedra Alfredo Bozzi, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, professor Lino, muito obrigado. E Eu que agradeço, Isaac. isso. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, eles podem ser acessados no canal YouTube do canal Suprem. Eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá. Até mais. Tchau, Sal.